Olá, pessoal, tudo bem? Estamos aqui iniciando mais um Cena Legislativo, seu programa semanal de debates que impactam a arena parlamentar, as câmaras municipais, a Assembleia Legislativa, o Congresso Nacional. E a cada semana nós temos um tema diferente e, claro, nós trazemos aqui um parlamentar, um especialista, para qualificar o debate, para trazer realmente essa perspectiva plural que deve se fazer presente no Legislativo. E hoje nós vamos tratar sobre os desafios, perspectivas dos direitos humanos no Ceará, né? Como é que os direitos humanos eles estão sendo articulados, defendidos, pensados, quais são os fóruns, como é que o Estado está se fazendo presente, como é que a sociedade civil está se fazendo presente nesse debate. E aí, para fazer essa discussão, para contribuir com esse diálogo, não poderia trazer uma pessoa diferente. Trouxe aqui o deputado estadual Renato Roseno, do PSOL, presidente da Comissão de Direitos Humanos e Cidadania da Assembleia Legislativa, uma figura que, além de parlamentar, é um ativista dos direitos humanos, que atua, se eu tiver me enganado na fala, Renato, você me corrige, que atua diretamente na defesa dos direitos da criança e do adolescente. Acompanho a trajetória do Renato por dever de ofício, né? E eu tenho certeza que Renato vai poder trazer aqui uma série de considerações. Agradeço o aceite, eu agradeço a sua presença aqui no Cena Legislativa e já vou começar com uma provocação, né? O nosso programa ele trabalha nesse formato. Qual seria, deputado, nesse momento, quando a gente fala de direitos humanos, a gente está falando de uma série de direitos. Está falando do direito das crianças e dos adolescentes, está falando do direito das mulheres, está falando dos direitos dos povos tradicionais, enfim. Então, qual seria hoje, a partir da sua visão, da sua trajetória, da sua vivência na Assembleia e fora dela, né? A gente sabe, quem está nos acompanhando, o seu público, as pessoas que estão mais próximas ao senhor e também quem acompanha a sua trajetória sabe que o senhor participa dessa discussão. Qual seria hoje o desafio mais urgente, se tratando de direitos humanos, qual é o ponto mais delicado, digamos assim, de todas essas esferas que eu tratei aqui? Perfeito. Então, professor Cleiton, quero lhe agradecer, né, a todos que estão aqui nos acompanhando pela internet no Cena Legislativa. Quero agradecer ao Lúcio também, produtor do programa, né, pelo honroso convite. Eu fiquei muito feliz, né, em haver um debate com um cientista político sobre temas da esfera legislativa, né? No Brasil, lamentavelmente, a democracia representativa, e mais notadamente, né, a esfera legislativa, as arenas legislativas, elas têm sido pouco valorizadas, pouco debatidas. Por isso eu queria agradecer tanto a vocação do programa como o convite que me foi feito. Veja, os direitos humanos são um pacto civilizatório, né? Ou seja, nós estamos tratando de sociedades que, na contemporaneidade, elas disseram, olha, existem coisas que nunca poderão ser feitas, que não devem ser feitas, que não há justificativa. Essa é a ideia central, ou seja, é a ideia de que entre os seres humanos, em sociedades contemporâneas, né, não pode haver determinadas condutas atentatórias à dignidade. Essa ideia, obviamente, ela nasce, né, muito anteriormente à própria expressão de direitos humanos, né? Tem um belíssimo livro, eu sei que você é um grande leitor, da Lynn Hurt, que ela diz a história dos direitos humanos. Para nós, né, isso é muito importante, né? Ela vai dizer, olha, toda vez que algum ser humano se levanta, né, e grita contra a indignidade, grita contra a violência, que grita contra, né, atos atentatórios à sua dignidade, ali está, né, uma semente da luta por direitos. Então, veja, todas as lutas contra a escravidão, desde o Império Romano, a luta das mulheres contra a opressão, a luta de negros e negras contra o racismo colonialista, a luta dos povos originários, a luta, né, das crianças contra a violência, dos idosos pela sua, né, afirmação, a luta das pessoas com deficiência, todas essas lutas. Agora, os direitos, eles não nascem de uma vez, eles nascem, essa frase não é minha, é do Bobbio, eles nascem quando podem e devem nascer, eles são históricos. Sim. Então, por exemplo, quando a gente falava de direitos no século XVIII, a gente estava falando do direito ao nome, o direito a existir, o direito a votar,
Né? Bom, quando a gente está falando de direitos no século XIX, a gente está falando de, olha, educação é um direito, né, para as classes trabalhadoras, a gente está falando do direito ao trabalho, a ter uma jornada de trabalho. Veja, no século XIX, a classe trabalhadora teve que fazer gigantescas greves dos 3-8. Né? 8 horas de trabalho, 8 horas de educação e cultura, 8 horas de descanso. Né? As greves. O Ceará tem um registro, em 1899, de greve dos 3-8. Ou seja, os trabalhadores do Ceará do século XIX brigavam por, olha, nós queremos trabalhar 8 horas. Por quê? Porque não havia o direito à definição de jornada. Então, os direitos eles são históricos. Por exemplo, hoje, todos nós compreendemos com certa facilidade que a saúde é um direito, que a educação pública é um direito, que a assistência social é um direito. É importante ampliar essa nossa visão. No Brasil, como a desigualdade social ela é muito grande, né, talvez os direitos sociais não sejam percebidos como direitos. E muito importante a sua pergunta, porque nos leva a uma outra provocação. Por que a sociedade brasileira, dos anos 70 para cá, né, mais notadamente dos anos 70 para cá, ela, na sua grande maioria, ela não compreende a inteireza e a importância política e social, né, de haver esse pacto civilizatório de direitos humanos? Eu vou falar um português mais direto. Por que tem gente que ainda, né, na rua diz direitos humanos é só para bandido? Isso não é verdadeiro, isso é um engodo, isso é uma enganação. Até porque, aí eu vou levar para a questão mais polêmica, né? Como eu trabalho com isso há muito tempo, eu mais ou menos sei quais são as polêmicas em torno do tema. Bom, o direito à segurança é um direito humano. E os direitos humanos eles não se antagonizam ao direito à segurança. O direito a não ser violentado, o direito a ter a sua integridade física, espiritual, material garantida, né, é um direito humano. E o direito à segurança, ele provém da segurança de vários outros direitos, né? Das seguranças materiais, como, por exemplo, a moradia, a alimentação, né? A segurança alimentar, obviamente, as políticas sociais, o direito a não ser discriminado pela sua cor da pele, pela sua orientação sexual, pela sua identidade de gênero, por ser uma pessoa cadeirante, uma pessoa com deficiência, por ser uma pessoa indígena ou por ser uma pessoa nordestina no Sudeste, por exemplo. Tudo isso são direitos humanos. O grande desafio hoje, chegando ao ponto central, né, da sua provocação, é, de fato, né, promover e garantir. A gramática dos direitos humanos ela conjuga 3 verbos. Né? Reconhecer, né, você como professor sabe que dizer as coisas é importante, as coisas têm conceito. Então, é necessário dizer o direito. O que é dizer o direito? Né? Para você que está nos vendo aqui em casa. Dizer o direito é dizer que o direito existe. Né? É dizer que, olha, as crianças são sujeito de direitos. O Brasil tardou até 1988 para dizer isso. Porque antes de 1988, as crianças eram objeto de tutela. Elas não eram sujeito de direitos. Reconhecer o direito, promover o direito, quer dizer o seguinte, eu tenho que ter um conjunto articulado de políticas que tire do papel o reconhecimento. Porque não adianta eu botar na Constituição se eu não colocar na vida das pessoas. Sim. Né? O direito à educação está nos tratados internacionais, está na Constituição, está na LDB. Mas o direito à educação ele não se concretiza no tratado, ele se concretiza na escola. Então, o tratado reconhece, a escola promove. E o terceiro verbo é garantir. Reconhecer, promover, garantir. O que é garantir? É quando o direito é violado, a esfera política ela precisa reparar o direito que foi violado. Então, eu, em resumo, eu diria, nós reconhecemos importantes direitos da década de 80 para cá, mas promovemos pouco. Né? Tem uma expressão na sociologia jurídica que é dissonância. É a dissonância entre o ordenamento jurídico e a realidade da vida das pessoas. Veja, vamos pegar assim, sem querer ser muito didático. Você que está em casa, abra os artigos 6º e 7º da Constituição, pegue a definição de salário mínimo nacionalmente unificado que permita ao trabalhador e sua família, né, alimentação, moradia, lazer, vestuário, né, esporte, cultura, ou seja, um conjunto. Então, a distância entre o que está escrito na Constituição
E a vida das pessoas, ela é muito grande. A isso chama-se dissonância. Então, a gente deu um passo no reconhecimento, mas nós ainda não conseguimos promover, portanto, porque nós temos que transformar isso em orçamento público. O gasto social federal, ele está na ordem de 13% do PIB, ainda. Né? Para dar concretude à Constituição, eu preciso aumentar esse gasto social federal, eu preciso ter uma outra economia que seja distributiva, porque não adianta eu fazer o debate sobre direito se eu não faço o debate sobre agenda econômica. Sim. Porque não adianta eu ter, por exemplo, uma lógica distributiva se eu tenho uma lógica de um lado, se eu tenho uma lógica concentradora de outro. Então, essa dissonância hoje é o nosso grande desafio. Nesses temas, deputado, sobre a questão dos direitos humanos, talvez um dos que mais cheguem lá na comissão e seja um dos debates mais presentes seja a questão do nosso sistema prisional. A gente está aí, o governo do estado do Ceará respondendo a uma série de denúncias de violação dos direitos humanos dessa população. Você acabou de destacar a ideia da promoção, e essa promoção recai também sobre essa população. Queria que você falasse um pouco sobre essa perspectiva. Como é que vocês estão acompanhando, você particularmente, a comissão, como é que vocês acompanham? E aqui eu estou falando, eu vou pegar o sistema prisional, mas emendo também com o sistema socioeducativo. A gente tem denúncias também do sistema socioeducativo muito graves, né, de violações, e eu acredito que essas denúncias chegam, né, e provavelmente acredito que a comissão se posiciona e cobra investigação. Queria que você falasse um pouco sobre isso. Perfeito. Bom, quero falar 3 coisas. Em primeiro lugar, é que a sociedade tem que compreender que a ideia de responsabilizar é produzir resposta, não é produzir violência. Né? Porque responsabilizar não é castigar. Né? Responsabilizar é produzir resposta. Está na etimologia da palavra responsabilizar. E é necessário responsabilizar. Veja, o nosso pacto civilizatório, ele diz o seguinte, olha, existem algumas interdições. Por exemplo, matar. É proibido matar. Né? E se não há a responsabilização, isso se banaliza. Então, ao contrário do que se pensa, não é que a gente defende passar a mão sobre aquele que, porventura, tenha contrariado a lei, que tenha, né, cometido um crime. Claro que cabe a nós compreender, mas cabe a nós responsabilizar. Responsabilizar para diminuir a violência. Quando você cria sistemas de privação de liberdade que são contraprodutivos, esse é outro conceito também da criminologia. O que é um sistema contraprodutivo? Ele é feito para diminuir a violência e ele produz seres humanos mais violentos. Ele produz sujeitos mais violentos. Por isso que nós entendemos que o que cabe ao sistema de privação de liberdade, seja ele para os adolescentes, seja ele para os adultos, né, é tentar reduzir a violência. Se eu simplesmente administro violências, eu vou ampliar sujeitos violentos. Isso é caro e é contraprodutivo. Bom, nós recebemos, e aí para nós temos uma agenda muito ampla sobre segurança e sistema prisional. A nossa agenda ela envolve desde o recrutamento dos agentes da segurança pública, a formação desses agentes, condições de trabalho e carreira, saúde integral e, obviamente, integridade. Na integridade é que a gente denuncia... Por que eu estou colocando isso? Porque muitas vezes as pessoas acham, vocês não têm agenda para os policiais. A gente tem agenda para os policiais. A nossa agenda vai desde o recrutamento, a gente tem agenda... E aí eu quero dizer, eu tenho cotidianamente dialogado com policial penal, policial militar, policial civil e também, não é da segurança pública, mas aqui eu vou me permitir falar, e também com os trabalhadores do sistema socioeducativo. A gente tem uma agenda. A questão do enfrentamento à violência a gente faz em diferentes dimensões. A primeira dimensão é a dimensão da prevenção. Por exemplo, eu tenho feito todas essas denúncias, mais de 80 denúncias foram assinadas por mim, nesse período que eu estou à frente da comissão, denúncias substantivas, levamos ao Conselho Nacional de Justiça. Sistema prisional? Prisional, né? E também do socioeducativo. Por exemplo, a convite do Poder Judiciário, esta semana eu estou ministrando um curso
do CNJ, do Conselho Nacional de Justiça, com o GMF, que é o Grupo de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Socioeducativo e Prisional, para 50 socioeducadores, para 50 agentes da socioeducação, do socioeducativo, né, e as suas respectivas equipes técnicas. Veja, o combate à violência se dá pela prevenção. O crime de tortura ele é um crime da ausência do olho do direito. Quando você aumenta o olho do direito, a presença do olho do direito, você diminui aquele tipo de crime. E você diz o seguinte, olha, é possível manter a disciplina sem cometer crime. Essa é a tese central. Aí você diz assim, por que o agente do poder público, em nome do poder público, não pode lesionar uma pessoa? Porque quando ele faz isso, se quebra, né, esse parâmetro civilizatório entre nós. Agora eu queria fazer a minha terceira e última consideração, que tem a ver com a primeira que você fez. Ao contrário do que se pensa, as denúncias do sistema prisional não são as maiores denúncias que nós recebemos. É saúde. No ano passado, o número de denúncias de violação do direito à saúde por omissão é maior do que o número de denúncias de violência policial ou prisional. Isso, para nós, é muito bom. Em primeiro lugar, dizer que a Comissão de Direitos Humanos está sempre aberta a todos os direitos. Né? A gente recebe de denúncia de intolerância religiosa, assédio, né, contra servidor civil ou militar, direitos humanos de policiais, direitos humanos das famílias de presos, né, de tudo. Por quê? Porque direitos humanos, né, digamos assim, envolvem todos os direitos. Segundo, nós temos um canal aberto. Quero deixar o canal aqui para todos os nossos internautas. É o 85 99952 4700. Eu vou pedir para a produção colocar aqui. 85 99952 4700. Meu querido Lúcio, se puder colocar aqui. É o Zap da Cidadania, é um canal institucional, não sou eu que atendo, são servidores treinados da comissão, não atende ligação telefônica, são só documentos, né, ou denúncias via WhatsApp para facilitar a comunicação. 99952 4700, DDD 85. E recebe também, e aí a gente marca atendimentos. Por que isso é importante? A gente fez mais de 33 audiências públicas ano passado, mais de 280 denúncias de violação de direitos humanos, as mais diversas. Em primeiro lugar, denúncias de omissão à saúde. Mas também tem, por exemplo, da falta de vaga à creche, né, de fato, a violência, porventura, de um agente de Estado. Né, lamentavelmente, a intolerância cresceu, os chamados crimes de ódio. Aí, para o nosso internauta, a expressão crimes de ódio não é uma expressão jurídica, né, não é uma tipificação. O que são os crimes de ódio? Né? Os crimes motivados por intolerância, LGBTfobia, racismo, discriminação, né, intolerância religiosa, são os chamados crimes de ódio. Aumentaram também entre nós, fruto dessa ambiência política em que nós estamos. Agora, o tema que tem crescido entre nós é o tema da segurança pública, indiscutivelmente. E nós temos buscado, cotidianamente, eu tenho colocado os indicadores de homicídio, e aí eu quero mais uma vez, né, colocar também um outro banco de dados à disposição aqui dos nossos internautas e a sua, Cleiton. Nós temos um comitê vinculado à Comissão de Direitos Humanos, nós temos um comitê de prevenção de homicídios. A gente produz a epidemiologia de homicídios na faixa de 10 a 19 anos. O nosso foco é 10 a 19 anos, porque é a segunda década de vida. E a gente produz toda a epidemiologia de homicídios dos cearenses e das cearenses que morrem nessa etapa da vida. Né? Por quê? Porque é a segunda década, é quando se vulnerabiliza mais. Então, se você estiver interessado, procura cadavidaimporta.com.br, cadavidaimporta.com.br. Nós temos uma agenda de prevenção, porque se há uma preocupação, e deve haver uma preocupação muito grande com os homicídios, não é só na ponta da repressão ostensiva que você vai resolver o problema da segurança. É necessário mudar o enfoque. Né? No mais das vezes, a morte de um jovem que carrega uma série de marcadores, né? É jovem, negro, periférico, pobre, né? É uma morte previsível, portanto, é uma morte prevenível. E aí nós buscamos sensibilizar os gestores,
para que eles possam reduzir, através de ações preventivas, né, a ocorrência do homicídio e melhorar a segurança pública, que a gente tem utilizado mais, Cleiton, segurança humana do que propriamente segurança pública. A ideia de que é, né, a segurança dos indivíduos, né, na cidade. Pegando um gancho, deputado, sobre essa segurança humana que você bem relatou e fazendo uma pergunta de uma forma bem estrutural, agora recente, a imprensa noticiou que o estado do Ceará foi um dos estados que mais aumentou o efetivo policial, né? Teve um grande destaque na imprensa. Ao mesmo tempo, quem está nos acompanhando presenciou, por exemplo, nos últimos 10 anos, a territorialização do crime. Sim. A partir de facções que se capilarizaram no Ceará. A gente vai, por exemplo, em cidades pequenas do interior do estado, você vê lá pichação de facções, você vê situações que não eram vistas. E aí, não eram vistas se a gente for pegar um recorte de 15, 20 anos. E aí eu quero ouvi-lo sobre essa política pública de segurança que o estado do Ceará vem adotando nas últimas décadas. Que eu sei que você acompanha. Sim. Isso de perto. O que está faltando, né? Existe o Estado sempre faz coletiva para anunciar redução do número de homicídios, redução do número de roubos e furtos, mas quem está nos acompanhando vê cada vez mais presente, por exemplo, deputado, a questão das chacinas, né? Que são múltiplos. Então, assim, parece que se tornou cotidiano, né? Geralmente no final de semana, todo final de semana você tem a notícia de 4, 5 pessoas que foram brutalmente assassinadas, às vezes numa única residência. Enfim, eu quero pegar esses casos e fazer uma conexão. Perfeito. Aqui junto com você sobre Perfeito. O que está faltando. Eu sei que é um tema complexo, a gente não tem como esgotar aqui, mas a partir da sua visão, da sua percepção de quem acompanha de perto essa política, o que é que a gente precisa investir, melhorar, desenvolver na nossa política de segurança? Eu era coordenador do SEDECA há 24 anos atrás, quando a gente fez o júri da chacina do Pantanal, em que foram vitimadas 3 crianças e adolescentes. 3. Uhum. Naquele momento, a sociedade cearense parou. Veja, a sociedade cearense ela naturalizou o tríplice homicídio, né? Veja, eu estou falando de 20 anos. Por quê? Porque exatamente nesses 20 anos houve um aumento, uma curva muito ascendente do número de homicídios. Em alguma medida, né, há uma certa naturalização. Tem várias explicações. Bom, eu posso dar explicações tanto pela economia, a transnacionalização da economia do crime, mas também pela política pública. Eu vou tentar fazer, né, um apanhado das duas. Houve uma mudança da geopolítica das organizações da economia do crime. A economia do crime ela é múltipla, ela é diversa, mas ela tem 5 grandes vetores. Ela tem que produzir, não se produz no Brasil. Ela tem que transportar, armazenar, distribuir e fazer varejo. Toda a segurança pública no Brasil está voltada a tentar prender o pequeno varejista, né? O micro varejista, que ele morre ou ele é preso e ele é facilmente substituído. Ele está na periferia. Isso gera um ambiente de guerra na periferia, né? As 4 atitudes anteriores, né, elas são pouco valorizadas na estrutura. E isso, nós estamos falando de uma economia que produz, né, a X na fronteira Brasil-Colômbia e vende a 80X no centro da Europa. Eu estou falando desse padrão geopolítico e econômico. Por exemplo, sai a $1.000 o quilo de pasta base na fronteira com a Colômbia, ele chega a 80 mil euros, mais ou menos, né, no centro da Europa. Com altíssimo poder de recrutamento e corrupção, né? Então, houve, de fato, uma alteração. São Paulo era um centro distribuidor, né, até final dos anos 90 e dos anos 2000. Houve uma nacionalização e depois uma transnacionalização, né? O advento da Rota Solimões, que é a rota, digamos, norte-nordeste, ela de fato impactou muito profundamente o estado do Ceará, o estado do Rio Grande do Norte e o estado de Pernambuco. São os 3 estados muito impactados, né, pela chamada Rota Solimões.
E esses estados não estavam, de fato, preparados, e as respostas foram respostas que ficaram muito monolíticas. Qual é a resposta monolítica? Mais efetivo. Veja, eu estudo a matéria, eu vivo a matéria. Nós estamos com menos da metade do que o padrão ONU determina de policial habitante. No Brasil, né? No Brasil. Mas só a resposta ampliar efetivo, ela é uma resposta. Nós temos que ter outras respostas. Por isso que para nós foi tão importante o SUSP, o Sistema Único de Segurança Pública. Ele chegou com 30 anos de atraso, né? Muito tempo de atraso. A gente deveria ter feito com a segurança pública o que foi feito com a saúde em 88. Criar um sistema. O que é um sistema? Cada um tem uma competência, município, Estado, União, tem transferência fundo a fundo, tem que definir coordenação e meta, né? Isso não foi feito na Constituição de 88. Por quê? Porque houve medo de desmilitarizar, houve medo de criar uma carreira única, houve medo de fazer coordenação compartilhada, né, para enfrentar isso. Aí você teve 27 unidades da federação, cada uma delas com 2 polícias, a União com 1 polícia, né? Você tem a Polícia Federal da União, com um conjunto de atribuições, você tem 27 unidades federativas, cada uma com a sua polícia militar e cada uma com a sua polícia civil, né? Cada uma com sua inteligência. Cada um com a sua inteligência, né? E aí você produz, portanto, um retrabalho, não concatena, né? Há uma diferença muito grande. Em paralelo, você teve um processo de urbanização no Nordeste brasileiro que facilitou muito a criação de territórios vulneráveis. Vulneráveis a quê? Aos governos ilegais, né? Porque os mercados ilegais, eles produzem ilegalismos, né? E ele produz, portanto, governos ilegais. Onde é que eu, em rápidas palavras, porque isso é muito complexo, onde é que eu enfrentaria isso? Primeiro, eu enfrentaria, né, em paralelo em todas as dimensões. A dimensão do SUSP. É necessário que o governo federal avance no SUSP para coordenar qual é o papel da União nas fronteiras, qual é o papel da União nas divisas entre os estados, qual é o papel da União nas inteligências e qual é o papel da União no desfinanciamento das organizações ilegais. Isso vai ter que envolver Receita Federal, por exemplo, nas fronteiras. Veja, um fuzil de $30 mil produzido em Israel, ele não chega no Nordeste brasileiro sem muita logística. Se você pegar uma maçã e atravessar 10 mil quilômetros, você vai ser parado em algum lugar. Como é que o cara pega, portanto, um produto ilegal e ele atravessa 10 mil quilômetros? Obviamente, eu tenho que ter aí um conjunto de... Veja, a forja, a fundição mais próxima do Ceará fica a 10 mil quilômetros, 8 mil quilômetros que fica lá no interior do Rio Grande do Sul, por exemplo, né? Você tem lá muito grande, menos do que isso, na verdade, né? Eu ri aqui a quilometragem. Mas fica muito longe daqui. Então tem uma logística. Eu preciso ter o papel da União, o papel dos estados. E o papel dos municípios? Deixa eu falar do papel dos municípios. O papel do Estado está muito evidente para os nossos internautas. O papel do município não é apoiar o Estado na repressão. Por exemplo, eu faço todo esse trabalho de prevenção para sensibilizar os municípios. O PNUD me chamou para falar para centenas de prefeitos uma vez sobre o papel do município na prevenção, que é o papel de melhorar o território, né, diminuir o recrutamento de jovens. O que um jovem demanda? Ele demanda reconhecimento afetivo, poder e autonomia sobre a sua própria vida e inclusão no mercado de consumo de massa. Quem é que está ofertando isso? Reconhecimento afetivo, poder e autonomia e inclusão no mercado de consumo de massa, né? Então, o papel do município ele é muito importante em melhorar o território, gerar oportunidade. Escola de tempo integral é importante? Ela é um passo importante, mas ela sozinha não vai produzir, por exemplo, a diminuição do recrutamento. Eu tenho que fazer o georreferenciamento das áreas mais, né, a isso a gente chama de hotspot, das áreas mais tensas. Eu tenho que chegar lá com muito estado social para diminuir isso. Então, eu tenho que ter do SUSP, passando pela inteligência, né, até o município, eu tenho que ter um conjunto de tarefas. Veja, o populismo penal, né, ele não ajuda, mas é o que mais ocupa as tribunas legislativas. A ideia de que é asseveramento de pena, pena de morte, aumento de pena. Veja, a quantidade de pena não interfere tanto como a certeza da responsabilização. Essas palavras não são minhas, são de um italiano, produtor do direito penal clássico, Cesare Beccaria, em 1754.
mais importante do que o tamanho da pena é a certeza ou não se vai haver algum tipo de resposta. Essa ideia, ela tem, né, mais de 200 anos, então ela não é propriamente uma ideia nova. Mas antes de chegar com o Estado de repressão, porque é isso, né? Assim, os policiais chegam para mim e dizem assim, o Estado não fez moradia, o Estado não fez arruamento, ele não fez iluminação pública, ele não fez lazer, ele não permitiu a identificação de um núcleo familiar que porventura já tinha, né, ali uma questão, né, um comprometimento por violência. Aí, quando o indivíduo se torna violento e viola o pacto que a gente chama de lei, aí chama a mim. Essa fala do policial, para mim, é uma fala perfeita do ponto de vista criminológico. Ele compreendeu que há uma produção social, né, da violência e que ele é chamado simplesmente para repressão. Por isso que é necessário, né, ter um outro papel. É muito importante, de fato, o investimento indiscutivelmente em inteligência, sobretudo, eu estava ouvindo, né, o Clécio falar, sobretudo agora porque nós temos um outro ambiente, que é um ambiente, né, cibernético, em que as transações, né, elas podem acontecer. É razoável que alguém compre, né, uma casa de R$1 milhão com 20 cheques? Não é razoável. Nós temos que ter, obviamente, um conjunto de mecanismos, né, eletrônicos de fiscalização dessas transações, que são transações para limpar dinheiro ilegal. E isso acontece. Veja, a classe média altíssima, que foi comprar a casa no condomínio fechado, né, não vou dar aqui a marca, e que de repente soube que ao seu lado tinha um comandante do PCC, ela achava que tinha ido para o condomínio fechado para ficar segura e ela dormia do lado do comandante do PCC. Por quê? A casa foi comprada com 20 cheques. Será que não teve uma agência de controle do Estado capaz de compreender que isso era lavagem de dinheiro, por exemplo? De que isso era mercado legal? Então, a ideia de simplesmente ampliar a repressão, né, fazendo guerra aos pobres, né, nos territórios, aumenta o número de vítimas, de encarcerados e de policiais também adoecidos ou mortos. Nós estamos com uma taxa de adoecimento mental dos policiais gigantesca. Nós estamos com uma taxa de suicídio que é 4 vezes superior à taxa geral. Por exemplo, eu me dedico muito ao tema de saúde mental dos policiais. Eu oficiei a Secretaria da Administração Penitenciária de 3.500 ativos, 880 tinham tido LTS, licença para tratamento de saúde. Não é razoável que se eu tenho num universo de 3.500 ativos, quase 1.000 pediram licença para tratamento de saúde por mais de 15 dias. Eu tenho um problema, então, de um adoecimento orgânico também. Então, veja-se, por exemplo, esses ataques a esses agentes, que isso é um ataque à democracia, né? E eu quero deixar todos os agentes, eu sei que alguém aí que está nos vendo, alguém que está nesse momento nos vendo, que está dentro da viatura, que está no quartel, você sabe que você pode contar com a Comissão de Direitos Humanos. Nós temos uma pauta de direitos humanos de policiais. É importante que você acredite nisso que a gente está dizendo, porque chegam a você, né, muitas palavras dizendo o contrário, que não é verdade. Nós estamos permanentemente conversando com as associações, sindicato, em torno de uma política de segurança pública que seja uma política de direitos. O direito à segurança é fruto da segurança de todos os outros direitos, inclusive dos direitos daqueles que fazem a segurança. Perfeito, deputado. Aqui os temas são os mais transversais e eu acho que é um debate inesgotável, né? Assim, cada uma dessas linhas que a gente vai puxar e traz uma discussão. A gente acabou de soltar uma nota sobre interiorização dos homicídios, né? O número de homicídios diminuiu muito em Fortaleza, de um ano a outro, mas a pequena cidade de 50 mil habitantes, nós tivemos queda em 75 municípios e tivemos aumento em 80 municípios de pequeno. Municípios do litoral norte, né? Ali, pegando do nosso litoral ali. Leste? Pegando do litoral oeste. Até, digamos, a beira da região metropolitana de Fortaleza e o Vale do Jaguaribe, ou seja, essas duas áreas, né, elas tiveram um aumento do número de homicídios e houve a queda de homicídios, por exemplo, em Fortaleza. A gente produziu essa nota agora, você pode acessar em cadavidaimporta.com.br sobre interiorização dos homicídios. Isso dá uma outra complexidade. Nós descobrimos que está havendo uma migração de jovens que estão comprometidos com as organizações de uma cidade a outra. Isso faz com que esteja ainda mais complicado. Tem um tema dos deslocados urbanos que a gente tem atendido, lamentavelmente,
na casa de centenas de famílias que são deslocadas por causa das disputas. Você imagina a pessoa estar num conjunto habitacional e é obrigada em 24 horas a abandonar tudo que tem porque ela foi ameaçada. Só que isso está se contando na casa das centenas. Então, o que aconteceu no Equador não pode acontecer aqui. Mas, anteontem, a BBC ela soltou uma matéria fazendo uma análise latino-americana do problema da segurança. Como hoje a América Latina e as democracias latino-americanas estão sendo atingidas. E ela pegou o caso do Equador, que era um país que há muito pouco tempo não tinha praticamente transnacionalização das organizações do crime, e em 2, 3 anos houve uma explosão, né, como ali um entreposto de exportação, né, a partir do Pacífico. E isso gerou muita insegurança no Equador. Perfeito. Eu acho que todo mundo que está nos acompanhando aprendeu bastante. É uma discussão vibrante, né? Assim, para quem está nela diariamente, como o deputado Renato Rosendo, para quem não está também, eu achei interessante esses convites que você fez, né? Instigando as pessoas a procurarem mais. Eu acredito, deputado, que há uma série de estigmas em torno dos ativistas dos direitos humanos, demais, em torno da comissão, eu sofro na em pele, torno da pauta, enfim. Mas um momento como esse, ele é salutar nesse sentido, porque ele vai desfazendo um pouquinho essa parede, digamos assim, que há, que dificulta e muitas vezes até conta com o apoio de programas sensacionalistas, de youtubers também sensacionalistas, blogs, que criam uma atmosfera extremamente negativa. Mas aproveito, agradeço que nosso tempo é curto, não dá para a gente... Mas já deixo aqui o convite para a gente debater. Ficou aqui uma série de temas para a gente tratar, sobre criança e adolescente, sobre educação, né? Mas o nosso tempo é curto. Obrigado, deputado. Eu que agradeço, professor Cleiton, Lúcio. Estou à disposição aqui do Senado Legislativa. Reitero, veja, é muito importante qualificar, né, o debate sobre as casas legislativas no Brasil, né? Elas têm sido palco hoje de muitos retrocessos. Vejo o Congresso Nacional Brasileiro, em algumas matérias que eu acompanho, como, por exemplo, a matéria de segurança pública, tem muitas vozes fazendo populismo barato, desqualificado, tecnicamente fraudulento. Né? É importante qualificar a intervenção legislativa nesse sentido, com técnica, com conhecimento científico, né? com densidade. Isso é muito importante. Né? Produzir medo e produzir ódio não levam a fortalecer a democracia e nem melhorar a política pública. Por isso que é importante, quero lhe agradecer, professor Cleiton, por isso quero me colocar à disposição desse e de tantos outros temas. Né? E aí acompanhar o trabalho da gente. Para nós, assim, é uma honra estar prestando contas, né, do mandato que a sociedade nos deu. Sim, com essa mensagem a gente finaliza mais um programa do Cena Legislativa. Vejo você no nosso próximo episódio.